Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, Shiur número 37. Hoje a gente está no Siman Kuf Nun Het, Siman 158, na página 95 do livro, Alachot de 50 até 53. Então, Alachá 50, a gente fala sobre o que acontece se a pessoa vai mergulhar uma comida no iogurte ou em labne. Quer dizer, algum tipo de que é derivado de leite, e ele é líquido. Quer dizer assim, na Alachá 49 a gente falou sobre a manteiga. A gente falou quando a manteiga está solidificada, ela está dura, porque ela está ali da geladeira, etc., ela está fria, então ela não é considerada como líquido, não precisa fazer Netilat Yadayim. Agora, qual que é a regra em relação ao iogurte? Então, o iogurte, a gente sim precisa fazer Netilat Yadayim quando for comer ele mergulhado quando for comer alguma comida, mergulhada no iogurte. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas precisa fazer Netilat Yadayim. Porém, se a pessoa vai comer alguma comida com cream cheese, que aí o cream cheese é mais parecido com a manteiga, já que quando você vira, ele não derrama como um líquido, então aí ele já é mais parecido com a manteiga e não é necessário fazer Netilat Yadayim. Então na nota ele traz que justamente a origem dessa alachá sobre o iogurte está o Kaf HaChaim traz o Matei Yosef. Ele falou que iogurte é considerado bebida, ainda é considerado líquido e por isso precisa fazer Netilat Yadayim quando a pessoa vai comer alguma comida mergulhada no iogurte. E assim também o Or LeTzion concorda com essa alachá do Matei Yosef, igual o Kaf HaChaim, e por isso eles exigem que se faça Netilat Yadayim. Diferente do cream cheese, que como a gente falou, ele não tem essa característica, ele não é líquido, ele não derrama, esparrama, quando você vira um copo com ele, pode cair um bloco inteiro, mas ele não vai despejando como um líquido. Então essa é a diferença do cream cheese para o iogurte. Agora, se a pessoa vai comer uma comida mergulhando ela no iogurte e sem encostar no iogurte, então aqui, a princípio, a gente tem um sfeika para liberar. Por quê? O iogurte é feito de leite. O leite, hoje em dia, é todo pasteurizado. Se eu falo que leite pasteurizado é considerado como comida cozida, então o iogurte vai ser considerado como comida cozida. Quer dizer, na hora que eu pasteurizo o leite, eu estou cozinhando ele. Aí a gente teria aqui dois dos fekot para gente, que a gente falou ali na Alachá 40, que quando junta 2 de 3, é válido. Quer dizer, um deles é o iogurte é cozido, porque ele é feito do leite pasteurizado, e o outro é que ele está comendo sem encostar no líquido, igual Rav Ovadia e o Ben Ish Chai permitiram molhar o bolo, o biscoito no café ou no chá, desde que a pessoa tome cuidado para não encostar no líquido. Então a mesma coisa aqui, eu teria essas mesmas duas opiniões. De acordo com o que a gente viu lá atrás do Ben Ish Chai e do Rav Ovadia, daria para permitir. Porém, aqui a gente tem duas coisas. Primeiro, como a gente trouxe lá atrás, o Or LeTzion e o Halachá Brurá falam que se você encosta na comida, você não está comendo com garfo, mesmo que você não encosta tecnicamente no líquido, então esse safek já está fora, como a gente falou lá atrás. Então, por isso, de acordo com isso, a gente teria que leachmir ali. Então, como a gente falou, o Rav Ben Zion Abba Shaul e o Rav David Yosef tem aqui uma postura mais estrita, eles machmirim e exigem que se faça Netilat Yadayim, mas de acordo com o psak do Rav Ovadia do Ben Ish Chai lá atrás, que cozido, agora tem mais uma coisa, mas de acordo com o psak do Rav Ovadia do Ben Ish Chai lá atrás, que quando eu encosto na comida, mas não encosto no líquido, já se chama que é um safek para eu letzaref aqui. E a segunda questão é se a pasteurização é considerado como um líquido cozido ou não. Por quê? O Alachá Brurá, a gente viu lá atrás, ele perguntou que a princípio todos os posquim que falaram de líquidos cozidos é um líquido que foi cozido junto com a comida. E aí por isso ele é considerado diferente. Mas aqui o líquido foi cozido separado. E aí, quer dizer, a gente trouxe lá atrás que o Ben Ish Chai
e o Rav Ovadia, que trouxeram isso de líquido cozido em relação ao chá e ao café, mesmo que o chá e o café não foram cozidos junto com o bolo e o biscoito que a pessoa está molhando ali. Então, a gente vê que eles não concordam com esse argumento do Halakha Brurá. Porém, além disso, a gente tem aqui mais uma questão, que é a questão se a pasteurização é chamado como cozimento ou não. Então, no livro Mayana Omer, ele traz que ele ouviu do Rav Ovadia que, apesar de que em relação a outros campos a gente considera a pasteurização como cozimento, aqui a gente não consideraria a pasteurização como cozimento. Em relação ao nosso assunto, se é comida ou bebida, etc., ele falou a pasteurização não é considerado como cozimento. Então aí, quer dizer, de acordo com isso, teria que lachmir, mesmo que ele não encosta no iogurte. Mas como a gente viu ali também, muitos poskim mekili. Então, tem... agora, se a pessoa vai comer menos de kazait, aí também a gente falou, olha, menos de kazait, tinha machloket lá atrás, se precisa fazer ou não. Então, a gente falou que lá Lacha dá para se apoiar no Hidá, que permite para menos de kazait. Então, e aqui, por mais que a gente mahmir, a gente falou lá atrás, olha, menos que kazait dá para se apoiar e liberar, mas é bom leachmir. Aqui que eu tenho mais essa opinião de que o iogurte foi feito de leite, que foi pasteurizado e é cozido, então dá para facilitar. Agora, se a pessoa vai comer, um pouco mais comum, se a pessoa vai comer arroz com lentilha e jogar iogurte em cima, o famoso midjadra. Se a pessoa vai comer assim, e aí ele está comendo arroz com lentilha com iogurte, aqui já dá para facilitar. Por quê? Fora todo o negócio de se o iogurte é considerado cozido ou não, por pasteurizado ou não pasteurizado, como a gente falou lá atrás, quando ele come com talheres, aí todo mundo concorda que se chama que ele não está encostando na comida, e isso já entra, pelo menos na machloket dos poskim, se quando ele não encosta na comida, ele precisa fazer netilat yadayim ou não, mas aqui quer dizer, se chama que certeza ele não encosta na comida, é mais que isso, que, como a gente falou lá atrás, quando tem comidas que ninguém costuma comer com a mão, por exemplo, quem come arroz com midjadra com a mão, sempre se come com um garfo, com colher, etc. Então ele falou, já que comidas que ninguém costuma comer com a mão, então a gente não exige netilat yadayim. Essa era a opinião do Rav Zalman, que a gente citou lá atrás. Eu tenho a mesma coisa aqui. Além disso, aliado a que o leite é pasteurizado, então dá para a gente facilitar baseando nisso. Então, por isso, iogurte com midjadra, pode comer sem fazer netilat yadayim. E a mesma coisa se ele vai comer granola com iogurte. Ninguém costuma comer granola com iogurte com as mãos, então, já que ele vai comer com colher, então, por isso, pode fazer isso sem netilat yadayim. Que a gente trouxe aqui o Rav Zalman, o Ben Ish Chai, quer dizer, do Ben Ish Chai parecia que tem que ter outras coisas para juntar, mas aqui a gente tem que, pelo menos, o iogurte é pasteurizado. Então, já que o iogurte é pasteurizado, eu tenho ali outros fekot para juntar, e por isso pode comer o iogurte com granola sem fazer netilat yadayim. Agora, a gente vai para a próxima halakha. A próxima halakha é quando a pessoa vai comer, então halakha 51. Se a pessoa vai comer alguma coisa mergulhada no sal. Então ele falou, tanto faz se o sal está seco ou se o sal está úmido. Quer dizer, desculpa, se o sal está seco, ele não precisa fazer netilat yadayim. Porque ele falou, o sal não é considerado líquido. Por mais que o sal veio da água, e por mais que é sal marinho, quando ele está seco, cristalizado, ele não é considerado como água e eu posso comer sem netilat yadayim. Quando o sal é sal marinho e ele está úmido, aí tem gente que mahmir de fazer netilat yadayim, e por isso ele fala que é bom leachmir, como a gente vai ver agora na nota. Então, ele falou, o Mishnah Brurá atrás, que sal cristalizado é considerado seco, e aí não tem problema. Quando o sal está úmido, o Mishnah Brurá atrás,
que o Derech HaChaim considera isso como que ele está mergulhando na água, já que o sal é sal marinho, que ele tem origem na água, e ele está úmido, então o Derech HaChaim traz que isso é considerado como se ele estivesse mergulhando na água e precisaria fazer Netilat Yadayim. E aí vem o Pri Megadim e fala, olha, a gente vê no Derech HaChaim, que quando é sal marinho, se é um sal que ele foi extraído mineral da terra, quer dizer, ele foi extraído da terra, ele nunca foi água, esse sal, então não há necessidade de fazer Netilat Yadayim para ele de maneira tranquila. Então, quer dizer, na verdade aqui não é nem machloket, porque o Derech HaChaim falou que precisa, mas ele falou do sal marinho. O Pri Megadim veio e falou do sal não marinho, que não precisa. O Beit Menuchá, aí ele se discute, e ele fala que, olha, por mais que o sal está úmido, isso não é considerado um dos 7 líquidos, porque sal úmido não é água. Porém, o Petach HaDvir discorda dele, o Petach HaDvir fala, o Derech HaChaim tem razão, no fim da conta, ele veio da água, ele veio do mar, ele está úmido ali, por mais que é a água do mar que cristalizou, voltou, quando ele está úmido, o sal marinho, eu sim considero como água. E aí, na conclusão, o Alachá Brurá, você como os Mekilim, que não precisa fazer Netilat Yadayim, e o Kaf HaChaim escreve que é bom lachmir, já que a gente tem aqui alguns que machmirim, fala o Kaf HaChaim que o correto é lachmir. Então, se não for muito difícil, dá para a pessoa, né, o correto é que a pessoa, o recomendado é que a pessoa faça Netilat Yadayim e garanta, mas isso só se o sal está úmido. Normalmente o sal está seco, quer dizer, ele nunca está difícil hoje em dia a gente vê o sal úmido, que é tofeach al menat latfiach, porque se não é isso, aí não tem nada aqui. Então, isso é em relação ao sal. Agora, Alachá 52. Então, está escrito que a pessoa não precisa fazer Netilat Yadayim quando ele for beber os líquidos. Porque já que, normalmente, quando a gente vai beber, a gente usa copos. Então, ele falou, quando a pessoa vai beber com copo, ele não encosta no líquido. Então, por isso, não é necessário ele fazer Netilat Yadayim. Ele não está encostando no líquido. Agora, e aí quer dizer, e isso é o que está escrito, o Shulchan Aruch traz, que quando a pessoa vai beber, ele não precisa fazer Netilat Yadayim, justamente justificando isso, que normalmente quando a pessoa vai beber, ele não encosta no líquido. E aí os poskim discutem se, quando ele sim encosta no líquido, se seria necessário fazer Netilat Yadayim ou não. Quer dizer, a pergunta é, o que o Shulchan Aruch quis dizer com isso? Então, o Radbaz, a gente já citou ele algumas vezes, Rav David Ben Zimra, ele escreve, ele fala, não, a intenção é que, como não é comum que a pessoa encoste no líquido, Chachamim não instituíram Netilat Yadayim quando a pessoa vai beber. E já que Chachamim não instituíram Netilat Yadayim quando ele vai beber, mesmo se ele for beber encostando no líquido, ele não precisa fazer Netilat Yadayim. Então, se ele vai numa fonte de água beber com as mãos, que ele vai encostar no líquido, ou se ele vai num rio e ele vai pegar água e beber com as mãos, ou sei lá, num bebedouro, etc., mesmo que ele coloque a mão ali e use a mão para ajudar ele a beber a água, fala o Radbaz, ótimo, ele está bebendo água, não precisa fazer Netilat Yadayim, porque já que essa não é a maneira comum e usual que a pessoa usa para beber, nossos sábios não instituíram Netilat Yadayim nessa situação. Essa é a opinião do Radbaz. E assim é a grande maioria dos Achronim. O Kaf HaChaim, porém, ele fala assim, olha, a certeza Alachá é assim conforme o Radbaz, mas que se a pessoa vai beber numa fonte de água, num rio, onde é fácil para ele mergulhar a mão, e aí quando ele mergulha a mão num mikve, isso já é válido como Netilat Yadayim, como a gente vai estudar sobre isso mais para frente. A gente já falou sobre isso um pouquinho atrás, mas a gente vai voltar a falar nisso mais para frente. Quando a pessoa mergulha a mão dentro de um mikve, aí quer dizer, mar, rio, aí uma fonte de água, etc., ele consegue mergulhar a mão ali, com isso ele purifica a mão, então fala o Kaf HaChaim, se ele vai beber água do rio, não é difícil, mergulha as mãos, já está com as mãos no negócio, depois ele bebe. Então por isso fala o Kaf HaChaim,
que é correto a pessoa leachmir e fazer ali netilat yadayim quando possível. Então, se não é possível, aí ele falou, halakha é como a maioria dos poskim, que não é necessário fazer netilat yadayim, já que nossos sábios não instituíram netilat yadayim sobre isso. Mas, se for possível, fala o Kaf HaChaim, olha, já que não é muito difícil, é bom leachmir. Então, quando possível, o correto é a pessoa tentar leachmir e fazer netilat yadayim nessa situação. Agora, os poskim discutiram se a pessoa, digamos assim, tem mel ali, a pessoa vai enfiar o dedo no pote de mel, ou sobrou mel no pote, ele vai enfiar o dedo e comer o mel com o dedo. Que isso é bem possível de acontecer. E aí aqui não é igual, a gente falou, líquidos, normalmente a pessoa quando vai beber, ele usa o copo. Esse é bem comum, se a pessoa quer, bem comum e bem prático, talvez não é mais higiênico de se fazer, mas é bem comum e bem prático a pessoa pegar, molhar o dedo ali no mel e comer com a mão. Então aqui discutiram os poskim se é necessário fazer netilat yadayim ou não. Mishnah Berurah traz que o Shulchan Aruch Harav, o Rav Zalman, ele machmir e ele exige que se faça netilat yadayim nessa situação. Porém, o Pri Megadim discute com ele, o Pri Megadim facilita, ele fala, olha, no fim das contas o mel é um dos líquidos, na maioria dos líquidos, nossos sábios não instituíram que se faça netilat yadayim, o mel entra no pacote. E aí o Chesed LaAlafim concorda com o Rav Zalman, ele fala que precisa fazer netilat yadayim, e por isso o Halakha Berurah fala que o correto é, se a pessoa for comer o mel dessa maneira, ele se preocupar em fazer netilat yadayim antes, o correto é leachmir. E aí, Halakha 53, a última Halakha de hoje, quando a pessoa vai comer churrasco, não precisa fazer netilat yadayim. Por quê? Por mais que na hora que você coloca a carne ali na brasa e ela começa a soltar um molho e ela fica úmida, isso não é, o molho que saiu de dentro da carne não é chamado de água e ele não precisa fazer netilat yadayim. Então, por mais que a carne está úmida, ela está úmida, mas não com um dos 7 líquidos. E já que ela está úmida com outro líquido e não um dos 7 líquidos, então não é necessário fazer netilat yadayim sobre isso. Ele foi, mesmo que a carne lavaram a carne antes de colocar na churrasqueira, e aí quer dizer, na hora que colocaram a carne na churrasqueira, ela estava úmida, com água mesmo, não só com molho. E não é aqui. Então, falam os poskim, é verdade, só que o que? Na hora que eu coloco a carne na churrasqueira, com o calor da churrasqueira, a água evapora. O molho que está ali na carne é inteiramente o molho que saiu de dentro da carne. O que tinha água pingou na brasa, evaporou, ou com o calor da churrasqueira acabou evaporando. Quer dizer, a água que está na carne evapora. E o que tem ali em cima da carne é só o molho, e sendo só o molho, não é necessário fazer netilat yadayim. Então, por isso, quando a pessoa vai comer churrasco, aí pela carne não precisa fazer netilat yadayim. Então, dando um pequeno resumo do que a gente falou hoje. Então, primeira halakha foi iogurte é considerado líquido, cream cheese não é considerado líquido. Então, iogurte e leben é considerado líquido, mas já que o leite que se usa para fazer o iogurte, o leben, é pasteurizado, então ele é considerado como cozido, e já que ele é considerado como cozido, eu tenho ali, se eu juntar outros fekot, eu posso leakel. E aí a gente falou, se a pessoa vai comer arroz com iogurte, arroz e lentilha com iogurte, ou granola com iogurte, já que ele sempre come com talheres, não precisa fazer. No sal seco, certeza não precisa fazer netilat yadayim, se o sal está úmido, machloket, e aí quer dizer, se o sal é sal marinho, tem gente que machmir, que manda fazer netilat yadayim, ele falou, o recomendado, o ideal é leachmir, mesmo que pela halakha ele pode liberar. Depois a gente falou em relação a se faz netilat yadayim para bebidas ou não, a halakha é que não precisa, o Kaf HaChaim fala que se ele vai beber com as mãos, é bom ele leachmir e fazer netilat yadayim. Em relação ao mel, aí ele falou, já que é comum se comer o mel com as mãos também,
Então aí é bom a pessoa leachmir e sim fazer netilat yadayim, e que para comer a carne do churrasco, mesmo que ela está úmida, não precisa fazer netilat yadayim. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch para todos.